Olá para vocês, como é que vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli, aqui do perfil Feras do Rádio no YouTube, já deixando mais uma vez e como sempre, aquele convite maravilhoso, aquele convite esperto para você curtir os vídeos aqui desse canal, você compartilhar também todo o material aí que você gostar, que está aqui neste perfil, também ative o sininho, e se inscreva também. Então eu queria que você fizesse isso para ajudar esse canal, que é dedicado à memória e às notícias do rádio a crescer cada vez mais. E além disso, também eu sou do blog Rádio Amantes, então acesse radioamantes.com. É fácil, radioamantes.com, e aí você também tem acesso a notícias, informações também e comentários sobre este maravilhoso mundo do rádio. Hoje eu venho aqui com respostas aos comentários de leitores, né? Na semana passada eu fiz um vídeo, a partir de uma curiosidade que eu encontrei na internet, a respeito de um ranking de audiência do FM na Grande São Paulo de 1998, outubro de 1998, para ser mais exato. E alguns internautas deixaram comentários me alertando para imprecisões e pelo menos um erro, e aí então eu vou fazer o registro aqui, agradecendo já a todos que deixaram os comentários, também já pedindo desculpas. Eu quero até explicar, não justificar o erro, porque erro é erro, mas assim, o que eu quero fazer aqui nesses vídeos é um tom de conversa, um tom de bate-papo. Eu poderia fazer alguma coisa mais formal, alguma coisa mais escrita, então eu acabo tentando fazer uma coisa mais informal, e às vezes isso acaba fazendo com que a gente se confunda. Então, justamente, o primeiro registro que eu quero fazer aqui é do tutorial 15, e aí ele coloca aqui, no minuto 15, você não confundiu a ômega com a escala? Ele pergunta aqui, e eu respondo, sim, confundi a ômega com a escala. Então ele coloca aqui, ele prossegue aqui. A ômega que ele lembra é do 106,9, era adulta, depois mudando para o country rock, que persistiu entre idas e vindas de aluguéis de igreja. Então, realmente, tutorial 15, vou te chamar pelo perfil, é claro, não sei o seu nome, agradeço aí pelo puxão de orelha, mas de fato é isso mesmo, eu confundi a ômega com a escala, e eu até acho que foi um erro lamentável, porque a escala era uma emissora que fez parte da minha memória efetiva, até porque meu pai gostava muito de ouvir essa emissora. Até vou contar algo curioso que acontecia lá em casa, era 1983, 84, né? E eu gostava de ouvir o Milton Neves no plantão de domingo, as histórias dele, né? Então, na hora do almoço ele tinha esse costume de ouvir rádio. Então, ele alternava entre o plantão de domingo com o Milton Neves, que naquela época estava começando a crescer, ou com a programação da então Grande ABC FM, aquela programação Muzak, instrumental, e ele também gostava de ouvir. E eu queria, às vezes, ouvir o Milton Neves, e ele queria colocar na Grande ABC, e isso gerava um pequeno conflito radiofônico, né? Então, aí depois, a Grande ABC acabou virando a Escala, e aí depois ela foi vendida para a Igreja Universal, e ela hoje é a Rede Aleluia, teve uma pequena alteração aí na sua frequência, mas a história da Escala FM é essa. A Ômega, se eu não me engano, aí eu já agora acabei de lembrar disso, né? Eu não coloquei aqui na pesquisa, mas a Ômega, em um determinado momento, ela passou a se chamar Expressão FM, inclusive com a equipe Expressão da Bola, transmitiu alguns jogos de futebol ali por aquela frequência. Então, o tutorial 15 ainda pergunta, que ele ainda deixa aqui, não sabia dessa mais FM adulta do Abreu, e ele deixa aqui, ele diz aqui curioso, de fato, realmente, pouca gente lembra dessa fase aí adulta da mais FM, tá? Então, eu vou seguir aqui. O canal que comenta deixa outra pergunta aqui. Quais frequências eram da Apollo e dessa mais FM? Prometo que assim, eu vou pesquisar, e olha que não é uma tarefa fácil, até porque as rádios do Abril, elas têm muitas idas e vindas. Eu sei que é um trabalho hercúleo, de Hércules, né? Fazer um levantamento histórico, linear, de todas as frequências, de todas as emissoras aí do conglomerado do Sr. Abreu. Prometo que eu vou tentar fazer isso, tá? E assim que eu tiver já esse dado, essa resposta, eu coloco aqui para você, então, quais as frequências eram da Apollo e desta mais FM. Outro comentário aqui, ó, o Jorge Show, que é um camarada de oposição, né? Ele deixa aqui, a TV Manchete acabou em maio de 1999 e as rádios
caso engano, acabaram em 1988. Daqui a pouquinho a gente esclarece essa parada da Manchete. Aí eu citei o ano de 98, realmente, porque foi o ano em que começou a derrocada da TV Manchete com a Copa do Mundo, a cobertura grandiosa que eles fizeram da Copa do Mundo, isso é apontado aí por historiadores, isso tem em livros também, que essa cobertura, não a transmissão dos jogos, mas o investimento em pessoal que foi para lá, acabou ajudando a Manchete, ou, né, ajudando ao contrário, né, nesse caso, acabou influenciando muito, um fator preponderante para que a Manchete entrasse em crise. E o outro, vocês sabem, isso aí já tem muito material, vasto material a respeito, inclusive aqui no YouTube, foi a novela Brida, que também acabou drenando os recursos da emissora. Aí, em 1999, em janeiro, eles tentaram uma saída aí com a Igreja Renascer, não deu certo, e em maio estreou a Rede TV. E um detalhe curioso, né, foi a primeira vez, né, que fizeram um esquema que não fizesse com que um canal saísse do ar para entrar outro, né? E eu até vou mais além. Foi feito, entre aspas, tá? Vou até colocar aqui, ó, entre aspas, um ProAir para ajudar aí a Rede Manchete e a entrada da Rede TV. Entendedores entenderão. Então essa é a mensagem do, repito, oposicionista Jorge Show. Grande abraço. E aqui temos duas em uma, vamos lá, começando aqui pelo Duduzão Renascer. A Manchete FM foi arrendada pela Igreja Renascer e passou a se chamar Manchete Gospel FM em fevereiro de 98. No final de 2002, a Manchete Gospel mudou de frequência de 91.3 para 88.5. Posteriormente, em novembro de 2005, foi para 90,1, passando a ser apenas Gospel FM. Então aí tá toda a linha do tempo do Duduzão, que pelo jeito é da Renascer. Ele acabou de, então, fazer esse esclarecimento aí para a gente. Ele fez essa linha do tempo. A Manchete, então, naquela pesquisa em outubro de 1998, já estava sob a administração da Igreja Renascer. E hoje a Gospel é uma das emissoras aí que tem um público bastante fiel, é uma emissora aí que, claro, com todos os problemas aí que já são relacionados, sempre se manteve firme e forte aí no rádio e continua veiculando a programação da Igreja Renascer. E aqui também tem o tocafitas.com. Essa audiência da Manchete brigando para escapar da lanterna já era reflexo do arrendamento para a Igreja Renascer, que ocorreu em fevereiro de 1998. Entre o começo de 96 e o começo de 98, ela trocou o formato adulto por uma programação popular, já sem a força que tinha antes. Mas a audiência não era tão ruim assim. Aliás, o Toca Fitas aqui deixa uma lembrança sensacional. Alguém aí tem alguma memória, alguma lembrança daquela fase adulta da Manchete? Foi muito legal, foi um período muito bom aí da Rádio Manchete, que, repito, é uma rádio histórica aqui no panorama das FMs da Grande São Paulo, brigou aí pela liderança da audiência, especialmente no começo dos anos 80, com a Cidade, com a Jovem Pan, a Manchete estava sempre lá, né, e ainda não tinha ainda a força da TV, mas de qualquer forma, a Manchete aí é uma emissora que deixa muitas saudades e que tem muita história. Então, eu quero agradecer ao pessoal que deixou comentários, tá, eu também peço desculpas pelos erros, pelas omissões, tá, como eu falei, repetindo, eu estou tentando fazer uma coisa descontraída, é claro que eu faço uma pesquisa antes, deixo tudo aqui anotadinho, bloco de notas, papel, mas é claro que na hora de você gravar o vídeo, né, na hora de eu gravar o vídeo, melhor dizendo, eu sempre tento, né, o máximo, não olhar para as colas que eu fiz, tentar falar de memória e às vezes a memória acaba traindo. Então, se de repente começar a ficar muito assim, eu posso, quem sabe, fazer uma coisa mais formal. Então, a Rádio Manchete era uma rádio que existiu de tanto a tanto. Mas vamos ver aí, de repente, de acordo com o resultado, como é que a gente faz. Da minha parte, eu agradeço aí pela atenção de todos, agradeço ao pessoal que tem acompanhado esses vídeos aqui de análise. Um grande abraço a todos e até a próxima.